Faz parte. Mariozinho, esse clássico contra o São Paulo, já estamos começando aí a falar sobre o jogo contra o São Paulo. Tivemos aí uma novidade na escalação, né? Que foi o Gabriel Moscardo no lugar do Bidon. E o fato do o Gustavo Henrique estar suspenso pela expulsão fez com que o Caetano, que não jogava há muito tempo, voltasse a ser escalado. E o fato também do Garro, que levou o cartão amarelo no jogo contra o Atlético, também não jogasse e nisso fosse escalado o Mosquito. Então o Corinthians entrou em campo hoje no clássico contra o São Paulo com Carlos Miguel, Mateuzinho, Kaká, Caetano e Hugo. Deixa eu abrir um parênteses que eu esqueci. Não acho justo as críticas ao Hugo, tá? Pelo lance da expulsão. Eu acho que ele falhou, ele cometeu um erro pontual, mas... Porque eu já vejo gente falar, tá vendo? O ruim de ter jogador ruim no elenco é isso. Cara, ele vem fazendo partidas muito honestas, muito justas, muito seguras. Você fala o lance do pênalti, né? O lance do pênalti, isso, o lance do pênalti. Que eu acabei não enfatizando. E cometeu um erro, ponto. Mas, pô, acho que o Hugo... é o que eu comentei ali. A decisão dele em não deixar o escanteio, para mim, foi uma decisão correta naquele momento. É que, né, a sequência do lance, ela foi um acidente. Mas ele, para mim, ele não toma uma decisão errada, né? Ele não toma uma decisão errada. Enfim, então, só recapitulando, o Corinthians entrou em campo hoje com Carlos Miguel, Mateuzinho, Kaká, Caetano e Hugo. No meio-campo, Ranielli, capitão mais uma vez, ele tinha sido capitão no jogo contra o Dragão. Moscardo no lugar do Bidon, por opção do técnico. Coronado, Wesley Mosquito no lugar do Garro e no ataque, Yuri Alberto. Diante de tantos problemas que, infelizmente, o Corinthians segue tendo, Jardelzinho, alguma restrição, algum comentário nessa escalação? Eu não entendi, confesso que eu não entendi a escalação do Moscardo como titular, cara. Não entendi. Porque, para mim, o Bidon, a não ser que fosse uma questão, né, poupou o cara, né, sentiu alguma coisa, sei lá, que justificasse, e pela resposta dele na coletiva não foi isso, né? Foi uma decisão, sei lá, técnica mesmo. Eu não entendi, cara. Sinceramente, eu não entendi, porque você já não tinha o Garro, né? Você já tinha ali um meio-campo que ia ficar, de alguma maneira, desconfigurado de um entrosamento que tinha ali entre Bidon, Garro e Ranieri. Aí você já não tem o Garro, e aí você tira o Bidon. Para mim, inclusive, eu coloco um pouco na conta do Antônio Oliveira o primeiro gol de São Paulo. Eu acho que o São Paulo começa o jogo ali, o Corinthians não estava nem muito, sabe? Não estava nem muito atento, não estava muito... Sabia muito quem marcava quem ali. Sei lá, eu não gostei. Quando eu vi a escalação com o Moscardo, eu não gostei. E outra coisa, ele mostrou no próprio jogo contra o Atlético Goianiense, quando ele entrou, que ele estava fora de ritmo ainda. Totalmente. Eu até entendo o argumento do Antônio Oliveira na coletiva de falar assim, só vai pegar ritmo jogando. É verdade, mas você não precisa chegar no segundo jogo e entrar como titular no clássico, cara. Então, assim, sendo que ele já não tinha um homem no meio campo ali, né, do tripé desse meio campo, né, ele já não tinha o Garro, aí ele tira o Bidon, que, né, um baita de um jogador, para colocar um jogador ainda sem ritmo, né, e assim, aquilo que a gente sempre conversa aqui, né, o técnico, quando ele muda no intervalo, uma peça que todo mundo questionou, criticou, fica claro que ele errou e quis corrigir, né? Foi isso que aconteceu no intervalo do jogo. Eu também não gostei da entrada do Moscardo, muito por tudo isso que você falou. Eu acho ele um grande jogador, muito talentoso, né? Mas nitidamente fora de ritmo, né? Então eu também não gostei. Eu tô tentando puxar aqui, Jardelzinho, para relembrar as opções que ficaram no banco, tá? Com a escalação que ele colocou. Então o Corinthians foi para o clássico com esses jogadores no banco, tá? Matheus Donelli, Giovani, Pedro Raul, Matheus Bidu, Guilherme Biro, Breno Bidon, Arthur Souza, Matheus Araújo, Léo Maná, Ryan, Guinegão e João Pedro. Esse Ryan é o Rian, é? Rian. Faz tanto tempo que não joga, o senhor tá mudando o nome dele, né? Eu nem lembrava mais como é que era o nome dele. Quem é esse cara aqui? É o Rian. Dureza essa opção de banco, hein, Jardalzinho? Tirando o Pedro Raul, né? E eu ia dizer o Pedro Raul e o Gustavo Bini, o Bidu, o Gustavo Bini, o Matheus Bidu, cara, todo mundo da base, né? Então, assim, eu vi o jogo pelo Premier, tá? Na transmissão até comentaram, falaram assim, você vê as substituições do São Paulo, as substituições do Corinthians, cara, é difícil. E se você parar para pensar, Digão, olha que coisa interessante, tá?
O Corinthians entra nesse jogo contra o São Paulo, que é um time que vem numa sequência invicta com seu novo treinador, numa outra fase, um outro momento, um outro estágio que o São Paulo vem. O Corinthians vai jogar contra o São Paulo sem 4 jogadores titulares, sendo que se você tira o goleiro, né? Pensando no entrosamento do time, você está falando de 40% de mexida. É muita coisa. Sendo que você não tinha o Fagner na lateral direita, não tinha o Félix Torres, que tem sido, né, ao lado do Kaká e a nossa dupla de zaga principal. Não tinha o Gustavo Henrique, que seria o jogador que jogaria. Não, eu vou chegar lá. Ó. Você não tinha dos titulares Fagner, o Félix Torres, você não tinha o Bidon, por escolha dele, né? Não interessa, mas você não tinha o Bidon e você não tinha o Garro. Então, assim, você não tinha 4 jogadores muito técnicos, né? Jogadores muito, muito diferenciados, cara. Eu diria, talvez, tecnicamente falando, né? Dos principais jogadores do elenco hoje, esses quatro. E dos jogadores que substituíram, olha onde eu vou chegar. Então, você já não tinha 40% do time titular do Corinthians. E dos jogadores que substituíram esses atletas, você não tinha o Gustavo Henrique, que era o reserva imediato, você tinha Caetano. Você não tinha um Fausto Vera, por exemplo, que deveria ser um reserva imediato, e você entra com o Moscardo. E você não tinha o Romero e você entra com o Mosquito. Entende? Assim, vê como além de tudo, além de você não ter 4 jogadores titulares, os jogadores que substituíram não eram os reservas imediatos, que normalmente seriam. Você tem que contar que o Romero na seleção, que já ainda não é um titular absoluto, não tinha o Pedro Henrique. Exatamente. Mas eu digo assim, eu até falei do Romero, porque assim, o Romero hoje não é o titular, mas quando, né, você não tem ali o titular, normalmente é ele que vinha entrando, né, como um reserva imediato. O Mosquito vinha sendo um terceiro reserva. Então, assim, hoje, dos jogadores que substituíram aí 3 posições, né, nós tínhamos o terceiro reserva, né, ou melhor, o segundo reserva, o terceiro jogador da posição. Então, vê que complexo, né, hoje a escalação. E, cara, tudo isso, Diegão, falando tudo isso, né, a gente vai falar ainda do jogo e tal, mas, cara, a gente tem que dar um crédito aí pro Antônio Oliveira, cara, porque não tem sido fácil. Tem que ser honesto intelectualmente, é isso? Tem que ser honesto intelectualmente, porque nessa perspectiva... Isso não é passação de pano, não, Jardãozinho? Cara, não me ajudem, né? Me deem argumentos aí para, né? O treinador não é fraco para a história do Corinthians, Jardãozinho? Para a história é. Para a história é, mas pro momento eu acho que não, viu? Acho que pro momento tá super bem. E aí vamos falar de bola, Jardãozinho. Vamos falar de bola. Eu queria fazer, assim, o jogo acontece muito no primeiro tempo, 2-2. Claro que teve acontecimentos no segundo, inclusive a expulsão ali no final, ela praticamente conduz ali o jogo, onde o São Paulo buscaria o 3-2 e o Corinthians ali satisfeito com o empate, naturalmente, para tentar beliscar alguma coisa, mas o jogo acontece muito no primeiro tempo. E aí eu acho que esse é mais um jogo, Jardelzinho, e eu sei que você gosta muito dos números e já lhe defendo mais aqui, mais uma vez, para não ficar com esse rótulo que o Jardel só analisa jogo com os números, tá? Não é isso. Mas ele gosta de fazer análise baseada nos números. Eu vou falar um pouco mais de percepção mesmo. Eu tive a sensação de que o Corinthians estava fazendo mais esforço. São Paulo era um time muito mais entrosado, muito mais consciente do que fazia com a bola. O próprio primeiro gol do São Paulo, numa grande jogada ali do Lucas, com o pivô do Caleri, que o Caetano também mais mole do que... Não vou falar agora, apesar que já está tarde. Eu tive esse sentimento, Jardel. Eu vou fazer realmente um resumo do resumo. O Corinthians vai para o intervalo num 2-2, onde tenho a sensação de ter feito muito mais força para conquistar os seus gols do que o São Paulo. Era nitidamente ali um time melhor do que o outro, o que não deixa de ser um mérito, né? Que o Corinthians pelo menos brigou no jogo. A gente que sempre fala aqui do clichê de raça, tudo, para mim tá muito claro que não falta raça para esse time. Falta peça, vai faltar entrosamento em algum momento, pode inclusive faltar qualidade, mas entrega, tudo não falta, cara. O que esse time tem mordido ali, pressão de bola, pressão alta, causando dificuldade para o São Paulo no seu campo defensivo, e o segundo gol é uma prova disso, isso para mim é o que me deixa... É o lado bom da história. Mas vamos restringir no segundo tempo. Você concorda com essa minha visão? Do Corinthians fazendo muito mais força para conquistar algo e o São Paulo muito mais ao natural?
Não, perfeito. Você tocou num ponto e que eu vou começar até a reforçar também, para não parecer, né, quando a gente usa números ou usa alguma coisa para embasar ou para, sei lá, dar um norte além da nossa opinião, porque quando fica na nossa opinião, é só a nossa opinião. E não significa dizer que porque eu estou usando os números, que também não é a minha opinião. Não, é a minha opinião e eu estou usando os números para argumentar. O Tupã até brinca aqui, né? Ele escreveu aqui, ó, você quer argumento? Então tá aí, ó, nove jogos, uma vitória contra times da Série A. É um argumento, Tupã, né? Você não tá errado, não, é um argumento. Né? E aí o que eu te falo, aí como que você vende isso, né? Você empacota isso e vende de alguma maneira. Eu prefiro enxergar, ou não é nem que eu prefiro, é o que eu estou enxergando hoje, eu vejo muito mais méritos, né, nesses jogos, mesmo tendo só uma vitória até agora, do que propriamente... E quando eu falo méritos, falando do treinador, é por conta dessa dificuldade, cara. Se a gente, pegando esse exemplo que falamos aqui agora, um clássico contra o São Paulo num outro estágio, né, contra o Corinthians, e o Corinthians sem titulares, sem reservas imediatos e tal, e precisando se virar. E com tudo isso, agora já entrando na pergunta do Diegão, para mim, o 2-2 do primeiro tempo, ele tem muito mérito da torcida, né, do ambiente que o Corinthians... Hoje, né, eu senti o clima do estádio de fora, Jardel, assistindo na televisão. E eu vou entrar nesse ponto já, eu já quero fazer um link com a mensagem lá do nosso parceiro lá, o Carlos, que me mandou um áudio saindo da Neoquímica Arena, eu vou entrar agora nisso, tá? Mas eu quero dizer o seguinte, então para mim hoje o 2-2, vamos falar ainda do primeiro tempo, ele teve esse ingrediente da Neoquímica Arena e teve sim, cara, uma disposição tática, técnica, de pressão alta dos jogadores e da ideia do Antônio Oliveira, cara. Então, assim, a tua impressão, Diegão, foi exatamente a minha. Se você olhar para os números hoje, os números mostram que o Corinthians atacou mais, chutou mais a gol, mas para mim as melhores chances do que não foi gol, as melhores chances foram do São Paulo, as duas defesaças do Carlos Miguel. Se tivesse para ser um vencedor, seria o São Paulo? É isso, sim, pelas chances claras, né? Teria sido São Paulo. Porque, vamos lá, o goleiro do São Paulo não fez uma defesa como o Carlos Miguel fez naquele chute lá do Luciano. Cara, que defesa, aquela defesa alta, né, de mão tocada e tal. E depois, aquela bola que o Carlos Miguel tira parecendo o Dalcin. Só quem é da nossa época, digamos, vai saber quem é o Dalcin, né? A defesa que ele faz ali é brincadeira, cara. Ele tira a bola quase dentro do gol. Ô, Jardel, a gente fala muito dos gols mais bonitos da Arena, mas nunca falamos das defesas mais bonitas, né? Eu acho que essa do Carlos Miguel aí, desse lance do Dalcin, claro. Ali eu já estava quase contando gol, cara, no lance. Ele tirou a bola assim, é impressionante, cara, impressionante. O Carlos Miguel é um goleiraço. E aí, aonde eu quero chegar é o seguinte: você falou, a sensação é que o Corinthians estava com o Ninho, sabe aquele Ninho 1.0? Acelerando ao lado de de um carro super potente, e o cara tá ali andando, pisando devagarinho no acelerador, a hora que quer acelera, sabe, para ganhar a corrida. Foi mais ou menos isso. Só que quando o São Paulo viu, o Ninho encostou junto e chegou na linha de chegada. Eu até acho que o São Paulo, veja só, pessoal, não é uma análise do São Paulo, não, desculpa te interromper, Jardel, mas eu até vi o São Paulo por vezes com certa arrogância no jogo. É isso, eu acho que o Corinthians se falou muito no desejo. Se o Vale ganha. Oi? Não, a sensação que o São Paulo passou é que a hora que eu quiser eu vou ali e ganho, né? Nós somos muito superiores no jogo, eles sentiram isso no jogo e subiram um pouco no salto, enquanto não. O Corinthians com todo o mérito, e é algo que a gente tem que destacar, que é algo que a gente cobra, cara, vamos igualar na vontade. E disso, cara, eu não tenho do que reclamar, o Corinthians entregou. Hoje eu não reclamo de competitividade de jeito nenhum, o meu sentimento foi o seu. O São Paulo, para mim, jogava numa outra, até numa rotação mais lenta, assim, mais administrando o jogo, e a hora que ele forçava um pouquinho, ele ia lá. O gol do São Paulo, cara, o segundo gol do São Paulo, ele sai num lance, o Corinthians estava melhor no jogo. O gol do São Paulo saiu, na minha opinião, por uma falta de marcação do senhor Wesley, que precisa marcar mais, que precisa apoiar. Vamos falar sobre isso. É impressionante, né? Como o Wesley... Jardel, mas o cara tem que ter fogo. Cara, não importa. Hoje em dia não tem essa. O jogador tem que atacar quando tá com a bola e tem que marcar sem a bola. Então o Wesley... E não foi só uma vez, tá? Ele deixou algumas vezes ali acho que é Igor Gomes, se não me engano, lateral do São Paulo, subir com certa tranquilidade. E, cara, mais uma vez, uma infelicidade do Kaká. Eu não consigo, Diegão, criticar aqui, ficar, o Kaká, burro, o Kaká, não sei o quê, porque, cara, o Kaká tem sido o nosso melhor zagueiro, né? Sabe assim, tem sido o nosso melhor zagueiro. O cara tem ganhado quase todas as divididas. Eu acho que hoje ele foi bem de novo. Enquanto o Caetano ganhava uma do Calé, o Kaká foi bem hoje.
Exatamente. E aí, assim, cara, é difícil, é uma infelicidade. Eu não lembro, por exemplo, Diegão, eu não lembro de um zagueiro do Corinthians fazer 2 gols contra em 2 jogos em sequência. Eu não lembro se isso já aconteceu, se tem essa estatística na história, né? Eu não sei. Mas, assim, entende? Quando eu falo da história do azar, vou puxar de novo o azar. É muito azar, cara. De novo, o nosso melhor zagueiro fazer um gol contra. Então, assim, o São Paulo fez o segundo gol sem merecer. Sabe aquela história do, né? Não foi construindo, o gol foi ficando maduro, não. São Paulo teve ali algumas Embora chances. tenha sido uma jogada muito bem trabalhada. São Paulo tocou bem à vontade. Mas foi uma jogada meio que aleatória, né? Ela surgiu ali meio que do nada, o Corinthians falhou na marcação e tal, e gol contra, né? E gol contra. Talvez uma bola que, né, se ele não coloca pro gol, nem teria tido tanto perigo assim, porque ainda tinha, acho que é do Caetano, estava na marcação ainda do Caleri, bem que isso não quer dizer muita coisa, né? Mas vamos falar mais do senhor Caetano depois. Mas, cara, assim, ó, eu acho que o sentimento de competitividade, aquele sentimento que a gente tinha no Corinthians de 2023 em alguns jogos, que quando levava um gol, pô, acabou, não tem mais chance de... Esse Corinthians não tá deixando essa impressão, cara. Esse Corinthians está mantendo a chama acesa, né? Ele tá mantendo a chama acesa, tá pressionando. Pô, eu vi, eu até olhei do cronômetro, era 35, acho, ou 37 do segundo tempo. Um pouquinho antes da expulsão do... Não, foi um pouco antes da expulsão do Caetano, para ser justo. Foi 30 e alguma coisa, um pouquinho antes da expulsão. O Corinthians estava fazendo marcação alta, cara, no segundo tempo. Jogadores lá em cima pressionando a saída de bola do São Paulo. Porque o senhor Jandrei também estava claramente querendo entregar, né? O clássico, estava, né? O Bini até colocou aqui agora há pouco, quando eu falei que não teve defesa do Jandrei, ele colocou aqui, ó, o Jandrei não faz defesa, né? Parece isso, a bola que vai do gol é gol, né? Mas realmente, ele estava nervoso, errando ali umas saídas de bola, o Corinthians acho que sentiu isso, né? E inteligentemente pressionando alto. Cara, assim, de novo, Diegão, para mim é um jogo que tem ali uma dosezinha, uma pitada de azar aí, que, sei lá, é o que eu falei. Por que eu falo de azar e sorte? A gente pode entender como sorte, né? As defesas do Carlos Miguel, que foram 2 grandes defesas, e achar que a sorte esteve do nosso lado. Mas quando você vê a expulsão de novo, e mais uma vez você terminar um jogo com homem a menos, né? Tentando ali se segurando para não levar um gol, é muito desgastante, até emocionalmente, né, cara? Não só fisicamente, mas emocionalmente.